Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais uma semana de aulas. E nesta semana nós iremos estudar sobre as principais pandemias, a diferença entre surto, endemia, pandemia e epidemia, além de como foram produzidas as primeiras vacinas e quais são as principais vacinas produzidas até hoje. Para começar a nossa aula, eu faço a seguinte pergunta: você sabe o que é uma pandemia? Se não, nós vamos entender o seu conceito e o que significa a partir de agora. O termo pandemia, ele será utilizado para descrever uma determinada doença, que acontece em grande escala, ou seja, ela pode se espalhar por diversos países e até mesmo diferentes continentes. Nós podemos citar como exemplo de pandemia justamente essa que nós estamos vivendo agora, que é causada pelo novo coronavírus. Foi uma pandemia que começou lá na China, porém ela foi se espalhando por diversos outros países e continentes, chegando até mesmo aqui no Brasil. Então, por isso, essa doença ela recebe, ela é descrita como uma pandemia, porque ela se espalhou por diversos outros países. Além de pandemia, nós sempre vimos falar sobre outros termos, como, por exemplo, surto, endemia e epidemia. Mas a gente às vezes fica na dúvida sobre em qual situação se utiliza cada um desses termos. Quando é que vai ser considerado um surto? Será considerado um surto quando ocorre um aumento inesperado no número de casos de uma determinada doença em uma determinada região, uma região específica. Um exemplo é quando nós ouvimos falar que houve um surto de dengue em uma região durante um determinado período. Quando nós utilizamos o termo endemia, nós estamos nos referindo a uma determinada doença que se manifesta com frequência apenas em uma determinada região. O termo endemia não está relacionado à quantidade, ou seja, em relação aos números de casos que foram notificados, mas sim a questão da frequência, da manifestação daquela doença numa determinada região. É como se aquela doença ela fosse típica daquela região. Por exemplo, nós temos a febre amarela, que é uma doença que é típica da região norte do Brasil. E por fim, nós temos o termo epidemia, que ele é utilizado quando tem a ocorrência do surto de uma determinada doença em diversas regiões. Mas nós vamos ter alguns tipos de epidemias. Por exemplo, nós vamos ter a epidemia a nível municipal, quando acontece o surto de uma determinada doença nos bairros daquela cidade. Nós teremos também a nível estadual, quando várias cidades elas notificam que está ocorrendo o surto de uma determinada doença, de uma mesma doença em várias cidades. E nós temos a nível nacional, quando vários estados eles apresentam a ocorrência do surto de uma mesma doença. Nós iremos voltar a falar agora sobre as pandemias. Nós iremos ver algumas das principais pandemias, das maiores pandemias que já aconteceram no mundo. A primeira delas, que nós iremos falar, é a peste bubônica, que foi considerada historicamente a causadora da peste negra. Ela aconteceu no século XIV na Europa e ela era causada por um certo tipo de bactéria, que era a Yersinia pestis. E ela era disseminada através do contato com pulgas e roedores que estivessem infectados com aquela bactéria. Outra grande pandemia que atormentou a humanidade por cerca de 3.000 anos foi a varíola. Então, a varíola era causada pelo ortópox vírus variole, e ele era transmitido de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. Os sintomas da varíola eram febre e erupções na garganta, na boca e no rosto. Porém, felizmente, essa doença ela foi erradicada do planeta no ano de 1980, através de uma campanha de vacinação em massa. Outro exemplo é a pandemia da cólera, que aconteceu nos anos de 1817 e matou milhares de pessoas. Então, é uma doença que ela é provocada por um certo tipo de bactéria e transmitida através de água ou alimentos contaminados. E ela atingiu países subdesenvolvidos, ela é mais comum em países subdesenvolvidos. Um exemplo de um surto que aconteceu da cólera foi no Haiti, no ano de 2010. Além disso, já houveram surtos no Brasil, mais comum nas regiões mais pobres do Nordeste. E os principais sintomas
da cólera era uma diarreia intensa, cólica e também enjoos, que é considerada até mesmo uma das maiores, a gripe espanhola, que aconteceu no ano de 1918. Além disso, há também a primeira pandemia do século XXI, que foi a da gripe suína, que foi causada pelo H1N1. Então, o vírus ele teria surgido em porcos, no México, em 2009, e foi se espalhando por outros países, né? Então, é a mais recente e também foi uma pandemia muito grande, a do H1N1, a gripe suína. E agora nós vamos conhecer um pouco sobre a história das vacinas. Nós vamos saber onde é que foi produzida a primeira vacina, como foi, onde foi e também para qual doença foi produzida a primeira vacina, para combater qual tipo de doença. Então, a primeira vez que o termo vacina ele foi utilizado foi no ano de 1798 pelo cientista e médico Edward. Ele observou alguns trabalhadores da zona rural que haviam sido contaminados com a varíola bovina, que é muito semelhante à varíola humana. E ele chegou à conclusão de que esses trabalhadores eles ficavam imunes à varíola humana. Diante dessa observação, ele resolveu fazer um experimento. Ele injetou 2 versões de vírus atenuados no corpo de um menino de 8 anos. E após isso, ele percebeu que o menino ele contraiu sim a infecção. Porém, ao longo de 7 dias, ele foi curado. A partir disso, ele chegou à conclusão de que há sim uma base científica neste método. E assim, foi produzida a primeira vacina contra a varíola. E a varíola ela se tornou a primeira doença a ser erradicada através da vacinação em massa. No início ainda foi enfrentado um pouco de resistência, porém depois começaram a haver produções em massa de vacinas, não só para a varíola, mas diversos outros tipos de doença, e ela se tornou um importante tipo de imunização ativa, uma importante ferramenta para a erradicação de doenças infecciosas no mundo inteiro, até hoje.